Sejam muito bem-vindos, amigos, a mais um vídeo aqui do canal. Neste vídeo eu quero fazer uma complementação de uma participação que eu fiz no programa Vejam Só, onde o assunto foi a apostasia de 2 Tessalonicenses 2. No momento ali eu não tinha levado os textos que contextualizavam o termo apostasia e eu acabei que fiquei devendo para os irmãos os textos que falam sobre apostasia no Novo Testamento para fazer essa complementação para que fique bem conciso, bem coeso, bem específico mesmo, como esse termo apostasia significa o afastamento da igreja da terra. Então eu vou ler aqui os versículos, ou pelo menos a maioria deles, para que vocês mesmos tirem as próprias conclusões sobre o significado do termo. E como livro base, eu vou utilizar a minha própria obra, Vivos para Sempre, que vai tratar acerca do arrebatamento. São 179 páginas falando exclusivamente desse assunto no Novo Testamento, na Bíblia, nos diversos textos, utilizando Elias, né, a trasladação de Elias como exemplo, dentre muitos outros exemplos. Então, eu super recomendo essa obra porque é uma obra específica no Brasil. Eu, particularmente, sem querer ser arrogante, mas eu não conheço nenhuma obra que fale especificamente do arrebatamento e de forma tão ampla como esta obra que eu terminei de compor este ano. Muito bem, vamos lá. Está no capítulo 4, a partir da página 53. E eu vou colocar o gráfico aí enquanto vocês acompanham essa leitura. Bom, já de início eu quero dizer que um dos argumentos daqueles que não creem que a palavra apostasia significa arrebatamento, é que essas aplicações normalmente elas são maléficas, elas não são benéficas. Então nós vamos prestar atenção aí que essa palavra apostasia ela é aplicada tanto de forma maléfica quanto de forma benéfica. Portanto, esse argumento cai por terra. Veja só. 2 Timóteo 2,19 diz assim: aparte-se da injustiça, ou seja, é a palavra apostasia, é a raiz de apostasia. Hebreus 3,12: tenham cuidado para que a perversão do coração não os afaste do Deus vivo. A palavra afaste também é apostasia, é a raiz de apostasia. E veja que o texto de 2 Timóteo 2,19 é um afastamento favorável, porque afastar-se da injustiça é favorável. Já Hebreus 3,12, afaste-se do Deus vivo, seria um afastamento desfavorável para aquele que se afasta. 2 Coríntios 12,8: 3 vezes roguei ao Senhor que o afastasse de mim. Seria o afastamento do espinho na carne, um afastamento favorável para Paulo. Atos 22:29: se afastaram ou se apostataram os que os açoitaram. É um afastamento também favorável, porque aqueles que causavam malefícios também se afastaram. Atos 19:9 é interessante. Paulo, afastando-se dos descrentes e dos que estavam endurecidos, passou a ensinar na escola de Tirano. Ou seja, Paulo se apostatando, se afastando. E é interessante, pois relata que o apóstolo se afasta daqueles descrentes e endurecidos. E é exatamente isso que vai acontecer em 2 Tessalonicenses 2, é o mesmo afastamento dos endurecidos. Então Paulo, nesse texto, simbolizaria a igreja que se afastaria
dos endurecidos da terra. Veja só, 2 Tessalonicenses 2,3. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os salvaria. Ou seja, o anticristo, ele vai usar de todos os artifícios para enganar os endurecidos. E Paulo também, em Atos 19:9, ele se apostata dos endurecidos. Então veja só o paralelo que existe. Agora veja mais alguns exemplos de apostasia no Novo Testamento como verbo. Lucas 2,37. Ela, ou seja, Ana, a profetisa, não deixava o templo, ela não se apostatava do templo. É um afastamento físico. Lucas 4,13. Apartou-se de Jesus o diabo, ou seja, afastamento físico. Apartou-se também é a palavra apostasia. Lucas 13:27. Apartai-vos de mim, afastamento físico. É o termo apostete, ou seja, é a mesma raiz de apostasia. Atos 15:38. Paulo não quer levar João Marcos porque ele se afastou deles na missão. João Marcos tinha se apostatado, se afastado deles, tinha se apartado, tinha ficado enquanto eles foram, ou seja, era um afastamento físico. Agora, para finalizar aqui, mais 3 exemplos. A apostasia como substantivo. Atos 21:21. Apostatar de Moisés. Mateus 5:31. Dele carta de divórcio. A palavra divórcio aqui é a mesma raiz de apostasia. É a palavra apostasion, que seria uma separação entre homem e mulher. 1 Timóteo 4:1. Alguns abandonarão ou apostatarão da fé. E como eu disse no programa naquele momento, o interessante é que a palavra apostasia, ela sempre tem um complemento, ela nunca está sozinha. Então veja que 1 Timóteo 4:1 fala que a igreja, alguns se apostatarão, mas da fé. Tem que ter esse complemento, da fé. Ou carta de divórcio, é uma separação. E existe um complemento. A separação do homem, o complemento é a mulher. A separação da mulher, o complemento é o homem. Ou apartou-se de Jesus o diabo. Apartar-se da injustiça. Então veja que o único texto que a apostasia não tem complemento, aparentemente, supostamente, é 2 Tessalonicenses 2. Quando vai falar que virá a apostasia. Mas que apostasia é essa? Aí eu te convido para vir até o outro vídeo, onde eu fiz um recorte da minha participação no Vejam Só, onde eu vou falar sobre esse assunto. Por hoje é só, até o próximo vídeo.